Setembro de 1941. Em poucos dias, começaria a Operação Alemã Tufão para capturar Moscou. Por mais de 3 meses, o Exército Vermelho lutou sem sucesso para deter o inimigo, cedendo território. Milhões de pessoas foram perdidas nessas batalhas. Mas isso apenas atrasou a execução do plano de Hitler. Vamos descobrir por que o Exército Vermelho recuou em 1941. Com o advento do poder de Hitler, ele iniciou uma reestruturação ativa do exército, utilizando as mais avançadas tecnologias desenvolvidas pelos engenheiros militares alemães. Ele reintroduziu o serviço militar obrigatório e, em menos de uma década, o exército da Alemanha aumentou várias vezes. Após a conquista da Europa, eles reforçaram suas fileiras, não apenas com novos soldados, mas também com equipamentos capturados da França e da Tchecoslováquia. Contrariamente à opinião comum, no início da Operação Barbarossa e do ataque à União Soviética, a Alemanha tinha mais de 4 milhões de pessoas, enquanto os soviéticos tinham cerca de 3 milhões de soldados. No entanto, em termos de número de tanques e aviões, a União Soviética estava à frente, mas a maioria dessas unidades era composta por tanques leves e obsoletos, como o T-26 e o BT. Enquanto isso, a Wehrmacht estava equipada com tanques de última geração de produção alemã e tcheca. O atraso tecnológico também era evidente. Um dos problemas significativos nas unidades de tanques era a falta de comunicação por rádio entre as tripulações. Em vez disso, propuseram-se a se comunicar durante o combate usando sinais especiais de bandeiras. Enquanto isso, os alemães equipavam cada tanque com rádios, permitindo reações rápidas durante o combate. Na aviação, a situação era semelhante. Apesar do número, a qualidade da Força Aérea Soviética não podia competir com a alemã. No momento do início da guerra com a URSS, a Alemanha já havia lutado contra os britânicos por 2 anos e conquistado muitos países europeus. As campanhas militares bem-sucedidas na França, Bélgica, Dinamarca, Noruega e Polônia criaram condições em que cada soldado alemão pôde participar de batalhas e ganhar experiência inestimável. E os 4 milhões de soldados que avançaram contra a URSS não eram recrutas, mas sim combatentes experientes que sabiam o que estavam fazendo. O exército alemão, de 1939 a 1941, cresceu 5 vezes. No entanto, a qualidade do corpo de oficiais deixava muito a desejar. Eles estavam mal preparados para os métodos modernos de guerra e eram pouco organizados. Mesmo o grande número de soldados soviéticos que lutaram na Guerra Civil Espanhola e na Segunda Guerra Mundial não poderia mudar essa situação. Além dos soldados, os líderes da Wehrmacht também adquiriram experiência nas campanhas europeias. Foram eles os que foram forjados em batalhas na Europa, que primeiro conceberam e depois executaram o plano da Operação Barbarossa. Muitos oficiais superiores haviam passado pelos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial e, com base nessa experiência, sabiam o que era guerra. No entanto, mais importante ainda, eles habilmente se adaptaram aos novos tempos e à nova tática de Blitzkrieg, agindo rapidamente e com o apoio de um grande número de equipamentos. A experiência militar da União Soviética nos últimos anos foi consideravelmente inferior. Isso se refletiu na capacidade de tomar decisões corretas durante os combates em 1941. Um exemplo disso foi durante os difíceis combates na fronteira em 20 de junho, quando o comando emitiu a diretiva número 2, ordenando um contra-ataque em grande escala, o que não correspondia às capacidades e à situação do exército. Além disso, a atmosfera dentro do exército não era tão favorável. De acordo com dados estatísticos, apenas no período pré-guerra, o número de prisões e execuções entre o pessoal militar era quase metade maior. E mesmo após o início dos combates, a atitude da liderança não mudou muito. Muitos comandantes de distritos militares e generais
foram executados por erros cometidos durante as batalhas. Como você pode imaginar, isso dificilmente poderia ter ajudado o exército soviético durante os tempos de recuo e contraofensiva. A Segunda Guerra Mundial foi diferente de todas as guerras que a precederam. As novas tecnologias que surgiram exigiam uma abordagem diferente para conduzir campanhas militares bem-sucedidas. Enquanto os alemães eram os mestres dessa tática, a liderança soviética tinha problemas com isso. A doutrina com a qual o Exército Vermelho entrou na guerra foi desenvolvida por Voroshilov e Tukhachevsky nos anos 1920. Ela previa um avanço rápido e a introdução da guerra no território inimigo, para o qual eram necessárias grandes concentrações de tropas na fronteira, junto com centenas, se não milhares, de unidades de equipamentos. A liderança militar soviética mudou 4 chefes de Estado-Maior, mas ninguém ousou fazer alterações na doutrina, muito menos substituí-la, considerando-a um grande erro. Isso teve um impacto significativo no tamanho das perdas nos primeiros meses de guerra. No início da guerra, a Alemanha já estava envolvida nos campos de batalha da Segunda Guerra Mundial há vários anos. Isso permitiu ao país aumentar a produção de munições, armas, tanques e aviões. Os gastos militares da Alemanha foram enormes. Sua indústria, em 1939, estava voltada para as necessidades militares. Isso permitia substituir rapidamente as perdas de equipamentos e evitar a escassez de munições no exército. Após a conquista da França e da Tchecoslováquia, a indústria alemã foi reforçada com centenas de fábricas modernas, prontas para produzir equipamentos militares e munições. No entanto, na União Soviética, por razões objetivas, a indústria estava mais voltada para necessidades civis e uma grande porcentagem das fábricas era de propósito militar. Após o início da guerra e devido à rápida retirada, pairava sobre o país a ameaça de perder toda a indústria no Oeste. Em vez de produzir munições e rifles, as fábricas foram desmontadas e transferidas com urgência. Em questão de meses, mais de 400 empresas foram evacuadas da Ucrânia. Vale ressaltar que a Alemanha precisava de menos tempo para fabricar equipamentos e munições do que a União Soviética. Isso, é claro, teve um grande impacto na escassez de munições importantes e tanques modernos durante as batalhas de 1941. Esses fatos, juntamente com a crença cega no Pacto de Não Agressão com a Alemanha, acabaram levando a perdas catastróficas e à retirada do exército soviético para o interior do país, até mesmo perto de Moscou. Se você gostou, inscreva-se no canal, dê like e deixe um comentário sobre o que você acha que desempenhou o papel mais importante na derrota da União Soviética. Isso foi tudo por hoje. Até logo!